Tem um corinho antigo que fala assim, ó: o segredo da minha alegria é a presença de Jesus comigo. Não sei se você conhece. Há muito tempo a gente cantava isso na igreja. Hoje as igrejas não cantam mais essas canções, né? Cantam canções às vezes que são tão complexas que muitos que chegam na igreja não entendem, né? Mas um corinho desse não tem quem não entende. O segredo da minha alegria é a presença de Jesus comigo. A gente cantava muito isso no passado e a gente se alegrava. E aquela pessoa que chegava na igreja que não conhecia nada de Deus, ela entendia na hora, né? Entendia, porque é uma mensagem direta. É exatamente isso que tem que acontecer na nossa vida, mas você pode se questionar: como é que eu posso ter a presença de Jesus comigo direto, 24 horas, o dia inteiro? O que liga a presença de Deus à nossa vida é nossa adoração. É isso. Quando eu estou adorando o Senhor, Ele está comigo, o Espírito dele está comigo. O Espírito dele se manifesta na minha vida. Como nós estamos agora meditando na palavra, estamos buscando a palavra, estamos querendo nos alimentar de Deus. O Espírito de Deus está aqui. A presença de Deus está aqui. É por isso que muitas vezes a gente sente aquela paz inexplicável. A gente não sabe de onde vem, mas é dele que está em nós. A presença dele nos traz paz, a presença dele nos traz alegria. E tudo isso é sustentado por uma vida de adoração. Uma vida de adoração que só é possível quando o nosso coração está no estado de gratidão a Deus. Pai, como eu sou grato. Sou grato por tudo. Eu sou grato por essa água que eu bebo, Senhor. Que água maravilhosa que o Senhor me dá. O Senhor não me vende, né? Quem vende é o Dai. Mas o Senhor não me vende água. O Senhor é maravilhoso para mim, por esse ar que eu respiro, puro, que os homens contaminam, mas o Senhor criou puro. O problema é que às vezes as pessoas preferem olhar para a contaminação do homem, para o que o homem faz, e deixa de olhar para aquilo que Deus fez, porque tudo que Deus fez é bom, é perfeito, mas o homem vai lá e atrapalha tudo, né? Infelizmente. Não deixe que as coisas negativas venham tirar a tua gratidão, porque senão você não vai ser um adorador, você vai ser um murmurador, você vai ser aquela pessoa negativa, que teu olho vai ser mau. Jesus disse: se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Quando ele fala o corpo, ele está falando do seu ser físico. Todo o teu corpo vai ter luz, mas se seus olhos forem maus, haverá grandes trevas em você. Olhos bons são aqueles que olham com pureza, com gratidão e que entendem que tudo que Deus fez é bom. Deus é maravilhoso. Deus, Ele é glorioso. Deus não fez, por exemplo, vou dar um exemplo para você que está me ouvindo aqui. Alguém morre, um acidente de carro, aí chega no velório, está todo mundo ali chorando, alguém fala: por que Deus permitiu isso? Talvez aquela pessoa estava bêbada, ou quem sabe foi um pneu que estourou, ou alguém que invadiu a contramão, não importa o que foi, mas o que eu quero que você entenda é que Deus não tem culpa de nada. Foi Deus que fez o carro, foi Deus que fez um carro que pode correr a 150 km por hora. Então tudo o que acontece de ruim nesse mundo tem uma fonte. A fonte primária é o mal, é o inimigo. A fonte secundária é o homem, é o ser humano, que inventa coisas, às vezes, perigosas, como é o voo de asa delta. Eu lembro que no ano 2000, PP, ele morreu no Japão. Ele era muito famoso e ele, nesse voo de asa delta, o vento foi forte, bateu numa rocha, ele morreu, porque ele voa de asa delta. Como o técnico Cláudio Coutinho, da seleção brasileira, que foi à Copa em 1978, se eu não me engano, foi isso mesmo, 78,
Ele morreu fazendo pesca submarina. Uma raia matou ele. Foi Deus que mandou ele invadir o lugar da raia, o lugar dos peixes. Sendo que nós somos feitos para andar na terra. Somos homens. Não fomos feitos para voar, como o Pepe quis voar. Não fomos feitos para entrar no mar. Mas se nós entramos, o risco é nosso. Aí a culpa é de Deus. E é por isso que tem muito coração endurecido. Porque Deus deixou cair o avião. Não foi Deus que deixou cair o avião. Deus nem fez avião, foi o homem. O avião caiu porque teve um problema e caiu. Se Deus pudesse ajudar, Deus iria ajudar. Aí você vai dizer, por que Deus não ajuda? Precisa ter um meio para Deus ajudar. Quantas pessoas que são salvas de um acidente aéreo, que Deus avisa e ela não vai, e depois ela fala, nossa, foi Deus que me... Porque essa pessoa tinha um contato com Deus, que essa pessoa, ela buscava a Deus. Os que não buscam a Deus estão aonde? Na mão de quem? É isso que nós precisamos entender, irmãos. O Evangelho, você tem que abrir os olhos para enxergar essas coisas. Quando você passa na rua e vê aquela pessoa que ela está com a perna toda esburacada, aquela baita ferida, fedendo, podre, e você diz assim, se Deus é bom, por que esta pessoa está dessa forma? Foi Deus que fez aquilo? Não foi Deus. Foi Deus que mandou muitas vezes essa pessoa usar droga, essa pessoa viver uma vida totalmente dissoluta, uma vida terrível a ponto de estar nas ruas. Foi Deus que mandou essa pessoa ser rebelde, essa pessoa ser desobediente, não obedecer o pai, não obedecer a mãe. É esse que é o problema do mundo. As pessoas veem tudo que tem de errado e colocam na culpa de Deus. E é por isso que muitos perdem a vontade de adorar a Deus. O coração não consegue agradecer a Deus. O coração é ingrato. A palavra de Deus diz no Salmo 103, versículo de número 1, bendize a minha alma ao Senhor, tudo que é em mim, bendiga o teu santo nome. Nós devemos bendizer o Senhor de todo o nosso coração. Não importa que situação nós estamos, a primeira coisa que você tem que entender, Deus não tem culpa do mal. O mal existe. Ah, mas Deus criou o diabo. Por que Deus criou ele? Deus não criou o diabo, Deus criou um anjo. Deus criou um anjo glorioso, mas ele se transformou do diabo. Da mesma forma que um pai ou a mãe tem um filho, e não tem um filho para que ele seja um bandido, para que ele seja um assassino. Nós temos os nossos filhos e o nosso desejo é que eles sejam criaturas abençoadas, pessoas do bem, pessoas maravilhosas. Mas muitos veem os seus filhos se transformar em meliantes, em homens fora da lei, ou até mesmo monstros, como muitos nós vemos por aí. Não é culpa do pai, não é culpa da mãe, é culpa do filho. Então não é culpa de Deus se o diabo é diabo. Se o mal existe, é porque ele semeou esse mal. E se o mal continua, é porque os homens dão lugar no seu coração. Entenda isso. Entenda isso. Porque existe o adúltero, porque ele desobedece a Deus. Porque as pessoas continuam fornicando, porque elas desobedecem a Deus, elas preferem o mal. Elas preferem o erro. Por que o mentiroso continua com a sua língua grande mentindo? Porque ele desobedece a Deus, porque dentro dele sabe que está errado. É desobediência, e toda desobediência um dia será ajuizada diante do Senhor, julgada diante do Senhor. Porém, Deus, no momento presente, não tem culpa de nada. A palavra é tão clara. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que é em mim, bendiga o teu santo nome. Adore o Senhor, independente de qualquer coisa, independente de quanto o inimigo tem tentado derrubar você, tirar você da presença dele. Em João 4:24 diz assim, Deus é espírito, importa que os que o adoram, o adorem em espírito e em verdade. Ou seja, adoração racional. Essa é a adoração verdadeira. Porque essa adoração permanece, essa adoração resiste às investidas do diabo, essa adoração, ela resiste às
dificuldades da vida, as intempéries, os vales que nós atravessamos, essa adoração racional, ela vai resistir a toda investida da mentira contra Deus e as acusações do maligno que acusa você, acusa os irmãos, acusa o Pai, para que nós tenhamos uma vida de adoração medíocre, para que nós venhamos viver uma vida de desânimo, para que nós venhamos viver uma vida de desinteresse espiritual, esfriando a nossa caminhada e deixando de fazer a nossa parte. E quando nós deixamos de fazer a nossa parte e nada plantamos na vida espiritual, nós não semeamos e queremos colher. E se nós não semeamos e depois não temos uma colheita, a nossa vida se torna inócua, a nossa vida se torna vazia, a nossa vida se torna sem sentido, nós ficamos fracos, desanimados e depois caído lá no chão, a pessoa rastejando, ela diz: porque Deus me abandonou, porque Deus me abandonou, e ela começa a dizer o que o diabo está dizendo na cabeça dela: Deus não é bom, Deus não liga para mim, Deus não escuta a minha oração, sendo que ela nem orou direito, ela nem buscou a Deus, ela não se deu ao trabalho de dizer: Senhor, eis-me aqui, cuida da minha vida. Ela procurou viver pela sua mente, pela sua inteligência. Ela disse: eu sou dono do meu nariz, quem manda na minha vida sou eu, e eu tenho certeza que eu vou vencer, porque eu estou qualificado, eu me preparei. Mas eu quero dizer uma coisa para você: a Bíblia já avisou há tanto tempo: o cavalo e o cavaleiro se prepara para a batalha, mas a vitória, ela vem do Senhor. E a Bíblia diz: bem-aventurado o homem que confia no Senhor, bem-aventurado o homem que coloca a sua causa na mão do Senhor. Eu quero que você entenda uma coisa, meu irmão: Deus não tem culpa daqueles que fracassam, daqueles que são derrotados, mas Deus está interessado em levantar todas essas pessoas. Deus está interessado em levantá-las na sua presença, em abençoá-las, ensiná-las, para que elas possam sair do fracasso para a vitória, da derrota para a vitória, para que elas possam ter êxito na sua vida e na sua caminhada. Mas o grande problema é que quando a pessoa se encontra numa situação adversa, ela vai culpar a Deus, como Deus fosse culpado do sofrimento dela. E Deus jamais foi culpado do sofrimento de ninguém. Lembra de Davi? Davi estava no palácio tocando, feliz ali, ajudando Saul. Deus abençoava. O espírito mau que estava na vida de Saul saía. Até que o dia que Saul encheu seu coração de inveja de Davi, inveja, e deu lugar àquele espírito maldito na vida dele. Aquele espírito maldito se manifestou para matar Davi. E Davi teve que ir para o deserto. Davi podia culpar a Deus. Davi podia dizer: ó, Samuel, ele é um profeta mentiroso. Deus disse que eu ia reinar, me deu vitória sobre Golias, me coloca no palácio, e agora eu estou aqui no deserto. Que Deus é esse? Que Deus é esse que permite que o demônio se manifeste e queira me matar? E agora eu estou aqui nesse deserto. Mas Davi não fez nada disso não. Ele disse: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele olhou para cima, para o céu, e disse: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor. Porque muitos estão sofrendo, porque o seu nível de adoração vai refletir a tua vitória. Se você não vive uma vida para adorar a Deus, se não adora em espírito e em verdade, se você adora a Deus de acordo com teus sentimentos, se você adora a Deus de acordo com teu egoísmo, você nunca vai ser feliz. Mas se você adorar a Deus por aquilo que Ele é meu Pai. Jesus estava lá, na cruz. Jesus estava lá todo machucado, todo ferido, sangrando. Jesus estava ali com fome. Não comia já há algum tempo, não dormia, com dores, mas ele estava ali dizendo: meu Pai, eu sei que o Senhor está comigo, o Senhor nunca me abandona. E no último momento que ele sentiu, até hoje, o abandono do Pai foi na hora do seu julgamento, quando os pecados do mundo todo foram jogados sobre ele.
Ele disse: Pai, por que me desamparaste? Foi o único momento na vida dele. Mas mesmo assim, ele não se revoltou. Passado aquele momento de agonia, de angústia, ele curvou a sua cabeça e disse: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. E é isso que nos dá vitória, entregar tudo na mão de Deus, entregar a nossa vida. Saber que nós somos criados por Ele, que Ele tem uma obra na nossa vida. E que às vezes a obra dele vai machucar, vai. Mas é para a nossa felicidade eterna. Que você possa meditar nisso. Entender que todos os teus sofrimentos que Deus permitiu até o dia de hoje é para o teu bem. E que muitos fracassos seus não foi culpa de Deus. Foi falta de experiência, falta de estrutura. Ou foi falta de obediência. Será que é difícil admitir isso e continuar adorando a Deus? Há momentos de deserto que a pessoa ela fica mesmo em dúvida, que a luta é grande na vida dela. Davi também passou por isso. No Salmo 42, no versículo 11 está escrito: porque está abatida minha alma. Ó minha alma, por que te perturba dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é a salvação da minha face e é o meu Deus. Então, em nome de Jesus, continue esperando nele, não importa o que você tenha enfrentado. Continue adorando o Senhor. Continue buscando o Senhor. Se segure naquele que pode te sustentar. Quantas pessoas correm para um amigo, para um colega, para alguém da família, buscando sustento, buscando ajuda, buscando uma palavra de incentivo, quando muitas vezes Deus está ali do seu lado e a pessoa não tem tempo para Deus. Ela não tem fé para dizer: Deus, em tuas mãos eu entrego o meu problema, a minha luta. Espere em Deus. Espere em Deus. Diga para você mesmo: espera em Deus. E declare pela fé: eu ainda o louvarei. Eu te louvarei, Senhor. Por isso nós cantamos aquele cântico: eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração, na presença dos anjos. Um dia nós louvaremos o Senhor na presença dos anjos. Um dia nós estaremos no céu. Um dia nós sentaremos à mesa com o Senhor. Um dia nós cearemos com Ele. Um dia nós veremos a sua face. Então vai valer a pena todo o processo que nós estamos passando. Vai valer a pena a nossa caminhada aqui na terra. E saber que Deus nos livrou, nos deu livramentos, de muitos livramentos que nós nem temos consciência. O quanto Deus é bom, o quanto Deus é maravilhoso. E que nós podemos vencer e conservar a presença dEle, louvando Ele no deserto, glorificando Ele no momento da dificuldade, fazendo como Josafá: estou saindo para a batalha, mas Deus já disse que a vitória Ele vai nos dar, e Ele ainda disse: nessa batalha, nessa luta, vocês não vão ter que pelejar não. Então vou colocar os cantores, os levitas vão cantar, vão louvar, vão adorar, vão na frente, e a vitória vai ser nossa. O que acontece quando os levitas cantam, quando a música acontece, eles louvam alto o nome do Senhor, o inimigo cai por terra, o inimigo fica confuso, eles lutam uns contra os outros e o povo de Deus vence a batalha sem uma arma. É isso que Deus tem para você. Olha essa luta, essa batalha que está passando. Louve o Senhor por ela. Louve o Senhor por aquilo que te fez chorar. Louve o Senhor por tudo, porque isso é que significa adorar em espírito e em verdade. Ou seja, eu adoro a Deus não pela emoção, mas eu adoro a Deus, eu decido adorar, meu espírito adora o Senhor, porque na verdade eu sei que Ele é bom para mim. Na verdade eu sei que seus pensamentos são de bem, não de mal, para dar para mim o fim que eu desejo. Eu adoro o Senhor porque eu tenho certeza que Ele está em meu favor.
Ainda que eu tenha que ir para a cova dos leões, Ele está no meu favor. Ainda que eu seja jogado na fornalha de fogo acesa, aquecida 7 vezes mais, Ele está em meu favor. Eu adoro o Senhor. Ainda que eu tenha que ficar toda a minha juventude na prisão de Faraó, eu sei que os sonhos de Deus são maiores que os meus. Eu adoro ao Senhor, eu louvo ao Senhor, ainda que eu tenha que passar 40 anos no deserto, depois de fugir do Egito, de ser príncipe do Egito, agora estou no deserto, 40 anos, estou peregrinando nesse deserto, mas Deus está cuidando de mim. E um dia eu vou ter um encontro com a sarça, e quando eu tiver esse encontro com a sarça, Deus vai falar comigo, e quando Deus fala comigo, a minha vida muda. Eu volto para o Egito, eu me torno instrumento de libertação para todo o povo de Deus, eu me torno o homem que vai trazer a lei de Deus para a terra, eu me torno um profeta semelhante a Cristo. Essa é a história de Moisés, tá vendo? Então o teu deserto vai passar e a tua história de vitória, de vida e de glória na presença do Senhor, ela pode começar. Só depende de você entender que você foi feito para adorar o Senhor em qualquer situação. E quando nós fazemos isso nele, nós somos mais que vencedores. Receba essa palavra e fortaleça a tua fé no Senhor, em nome de Jesus.